Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Acompanhem com reverência, com atenção, a leitura da palavra de Deus, que não erra e não falha. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine. Santíssimo Deus, nós carecemos de Ti, Senhor. Carecemos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia para ouvir a Tua palavra e entendê-la e amá-la e praticá-la. Assim ensina-nos, Deus. Derruba as barreiras do nosso coração para a Tua palavra. Tira as desculpas do nosso coração para com aquilo que Tu ordenas que façamos. E encoraja-nos. Alegra-nos pelo ensino que Tu nos dás. Que vejamos isso como misericórdia, graça, como um presente, um dom Teu para nós. O dom de ouvirmos a Tua palavra e de conhecermos a Tua vontade. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos diante de um dos mandamentos mais negligenciados pela igreja cristã dos nossos dias. Muitos acreditam que ele não tem nada a ver com a igreja da Nova Aliança. Isso aqui é coisa da igreja da Antiga Aliança, é coisa de Israel, não tem nada a ver com a gente. Outros, pelo contrário, se denominam igrejas do 7º dia e, portanto, guardam o 4º mandamento à semelhança do que os judeus faziam. Guardam o sábado e, de fato, dentro desses grupos, há grupos que chegam ao extremo, à audácia, eu diria, de dizer que a guarda do sábado, como os judeus faziam, é a marca de Deus, enquanto a guarda do domingo é a marca da besta. À luz de tudo isso, o que deveríamos nós fazer? Olhar para a Escritura Sagrada. Eu acredito que quando nós levamos em conta o ensino geral da Escritura, quando nós lemos a Escritura de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, e percebemos o desenvolvimento do tema do descanso, nós chegaremos à mesma posição que os apóstolos chegaram. Seremos uma igreja apostólica. Uma igreja que entende a Escritura como Pedro, Paulo e os demais entendiam. A posição apostólica é de que há um dia santificado para o culto ao Senhor, que é o domingo, o chamado dia do Senhor. De fato, o domingo significa exatamente isso. Ele vem do latim, a palavra dominicus, que significa do Senhor. Dia de domingo, dia do Senhor. Por isso, o título do sermão desta manhã é Santifique o dia do Senhor. Santifique o dia do Senhor. Esta é a ordem de Deus para nós, este é o tema do sermão desta manhã. Nós dividiremos esse sermão em 3 partes. A primeira será uma exposição do texto de Êxodo. Em segundo lugar, mostraremos como Cristo é, de fato, o nosso descanso e o cumprimento do sábado. E, por fim, falaremos sobre a nossa relação, nós e o dia do Senhor. Como Ele ainda nos influencia e como nós devemos nos relacionar com Ele. Então, santifique o dia do Senhor. Em primeiro lugar, vamos à exposição de Êxodo 20. Vamos olhar para a ordem. A ordem do 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado. Irmãos, há muito a dizer a esse respeito. Muitas coisas para se falar acerca do dia do Senhor e certamente não há tempo hábil para se fazer tudo nesta manhã. Então eu incentivo os irmãos que continuem estudando a respeito e que procurem os pastores da igreja para que eles possam auxiliá-los na compreensão do dia do Senhor. Certamente restarão dúvidas, não é possível responder todas em um único sermão, então procure os seus pastores para que eles os ajudem a entender a palavra de Deus. Mas o fato é que a ordem é clara: lembra-te do dia de sábado. Por que a ordem é para lembrar? Qual a ideia de lembrar? A ideia é que nós somos seres rotineiros, somos seres que costumamos andar no automático, fazer as coisas mais ou menos sempre do mesmo jeito. A gente levanta,
e a gente toma banho, e toma café, e pega as coisas, pega a chave, pega o carro, vai para o trânsito, vai para o trabalho, faz tudo automaticamente. Você já deve ter a experiência de que parece que o pé já conhece o caminho do trabalho. Às vezes você nem presta atenção mais no caminho que você faz. É automático, você faz aquele caminho todos os dias. Às vezes, se você pensa que no caminho para o trabalho você precisa parar na farmácia para comprar algo, você nem para, porque o automático é tocar reto, e você vai embora. Nós somos seres assim, e caminham no automático. A ordem de Deus para lembrar-se do dia de sábado é a ordem para parar e pensar. O Senhor está dizendo a Israel: pare, pense, lembre-se. O dia de descanso não é um dia qualquer. O dia de descanso não é um dia rotineiro. O dia de descanso não é um dia para se andar no automático. Não é um dia como qualquer outro. É um dia especial. Lembre-se do dia de sábado. Sábado é uma palavra em hebraico que deriva do verbo shabat, que significa basicamente descansar. Por isso que sábado é o dia de descanso, e é assim que eu vou me referir ao longo do sermão. É o dia de descanso, é o dia de shabat, dia de descansar. O propósito desse descanso não é preguiça ou ócio. O propósito desse descanso, como diz o verso 8, é para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa expressão para o santificar é traduzida nos demais textos hebraicos do Antigo Testamento como para o consagrar. Então essa expressão aparece mais algumas vezes na Bíblia, mas normalmente ela é traduzida assim: para o consagrar, para consagrá-lo. E sempre se refere a algo que vai ser consagrado para o culto. Então, por exemplo, essa expressão aparece em Êxodo 28 para falar sobre Arão, consagrá-lo, ungir Arão para consagrá-lo. Ela é usada em Êxodo 29 para os sacerdotes, em Êxodo 29 ainda para o altar e todos os seus utensílios. Arão, sacerdotes, o altar, os utensílios, o tabernáculo deveriam ser consagrados para o culto. Assim também o sábado deveria ser lembrado para que ele fosse santificado, para que ele fosse consagrado para o culto. Levítico 23:3 se refere ao dia de sábado como um dia de descanso solene e de santa convocação. A palavra convocação é a palavra que dará origem à palavra igreja. A palavra igreja significa basicamente uma assembleia convocada. Santa convocação é a origem do que nós chamamos hoje de igreja. O dia da igreja é o dia de descanso. O dia de descanso é um dia santificado, consagrado, separado para a adoração a Deus. A explicação da ordem está nos versos 9 e 10. Então, para não deixar dúvidas de que o sábado é um dia singular, um dia fora da rotina, um dia para não se viver no automático, o Senhor deixa claro o que Ele requer do seu povo nos versos 9 e 10. Em primeiro lugar, veja que o texto diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Perceba que Deus está dando um presente ao seu povo. Não é isso que nós vivemos? Cansaço do trabalho? Deus está dando um dia em que não precisa trabalhar. De fato, não se deve trabalhar. O sábado é para ser um dia alegre, é um dia de descanso das fadigas, um dia em que o cansaço e o incômodo do trabalho não deveriam afligir o povo de Deus. O sábado não foi criado para ser opressor, mas para ser um deleite, para ser alegria àqueles que se fadigam com o seu trabalho debaixo do sol. O dia de descanso é descrito como o sábado do Senhor, no verso de número 10. Então é importante que a gente perceber que este dia pertence a Ele. É um dia santo dEle. Sábado, portanto, não é somente o dia de descanso, mas é o dia do Senhor. E é assim que nós chamamos até hoje, o dia do Senhor. Claro que todos os dias pertencem a Deus. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Todos os dias pertencem a Ele. Mas este dia é santificado, consagrado para o culto. Você pode pensar, por exemplo, que todas as comidas pertencem ao Senhor, certo? No entanto, quando nós separamos o pão e o vinho e nós os consagramos, os santificamos,
eles se tornam uma refeição especial, uma refeição santificada para culto a Deus. Assim também é o dia de descanso. É um dia singular que merece atenção especial. É um dia diferente. É o dia do Senhor. Como o dia é do Senhor, então ele foi projetado para que o povo descansasse no Senhor de todas as suas obras. O descanso é em Deus. É um dia de dependência de Deus. E talvez a melhor história para ilustrar isso seja a história de como ele foi pela primeira vez citado em Êxodo, que é o dia do maná. A história do maná diz como Deus enviava o maná, o pão do céu para o povo. E todos os dias de manhã eles encontravam aquele maná. Mas na sexta-feira, que era chamada de dia da preparação, ele vinha em dobro. Por quê? Porque no sábado ele não viria. O povo não deveria sair para procurar o maná e recolher o maná, porque o Senhor já tinha dado provisão para aquele dia. Assim, o dia de descanso ensinava ao povo do Senhor que eles deveriam descansar em Deus e depender de Deus. Eles deveriam aprender que não é pela força do seu braço que eles conquistam as coisas. Não é pelo seu muito trabalho, não é pelo seu muito planejamento, não é por nada do que você faz que você conquista o que você conquista, é porque Deus te dá. E Deus te dá ordinariamente 6 dias por semana por meio do seu trabalho, mas no 7º dia Ele vai dar de outra maneira. No 7º dia, Ele vai mostrar para você que, de fato, é Ele quem faz, com o seu trabalho ou sem o seu trabalho. É o Senhor quem te sustenta. O Senhor está dizendo, você precisa depender de mim e não dos seus esforços. Venha a mim e encontre descanso para a sua alma. Esta é a mensagem do sábado para o povo de Deus. Aliás, o descanso não era só para um, era para a casa toda. O verso 10 termina dizendo, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, se referindo aos servos ou escravos que viriam servir o povo de Deus. Ninguém deveria trabalhar. Toda a casa deve parar no dia de descanso. Toda a família deve descansar. Assim, a ordem não é só para que nós descansemos no Senhor, como indivíduos, mas é para que nós descansemos no Senhor todos juntos, como família. No verso de número 11, o Senhor dá a grande razão para guardar o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Senhor foi o primeiro a santificar o dia, a consagrar o dia para culto dele. E agora nós devemos fazer o mesmo, a imitação de Deus. A ideia do texto é de que o ser humano foi criado para ser imitador de Deus. Fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para refletir a sua glória, o seu poder. Adão foi criado assim. Então, Adão, no jardim do Éden, já tinha de guardar o dia de descanso. Adão, no jardim do Éden, já tinha de entender aquilo que Deus fez e fazer também. O dia de descanso não foi instituído na lei de Moisés, mas na criação. Descansar no 7º dia é um mandato criacional. O homem deve completar a sua obra em 6 dias e no 7º descansar. Assim, concluindo a exposição do texto, essa primeira parte do nosso sermão, o 4º mandamento, com base na imitação de Deus, ordena 6 dias de trabalho corriqueiro e 1 dia singular de descanso solene, de santa convocação. 1 dia entre 7 deve ser santificado para culto a Deus, para descansarmos com toda a nossa família nele e nos lembrarmos de que é dele que dependemos. É isso que o texto ensina. Agora a pergunta é como é que isso chega até nós? E para isso chegar até nós, nós precisamos em primeiro lugar entender como esse texto se cumpre em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fim da lei. A lei se cumpre nele. Como que o sábado se cumpre em Cristo Jesus? Para entendermos isso, primeiro temos que entender como que ele se cumpre em Adão. Como que Adão entendeu esse texto? Como que o texto de Gênesis 2, que nós lemos na liturgia, foi compreendido por Adão e o que ele significava para Adão? Adão foi criado à imagem de Deus e, portanto, deveria imitá-lo, já falamos sobre isso.
Assim como Deus concluiu a sua obra, de maneira muito boa, em 6 dias, e descansou no 7º, Adão também tinha uma obra para concluir, para alcançar o descanso. Deus concluiu uma obra e descansou, Adão deveria concluir a obra e descansar. Qual era a obra que Adão deveria concluir? A resposta é vencer a tentação da serpente. Deus venceu o caos do universo que nós lemos em Gênesis 1:2, onde a terra era sem forma e vazia, e trouxe a criação de maneira a concluí-la muito boa. Adão deveria vencer o caos da tentação, do tentador, pisar a cabeça da serpente e julgá-la, a fim de que então ele encontrasse descanso. Descanso de quê? Da tentação. Adão iria atingir um estado em que ele não iria mais pecar e nem ser tentado ao pecado. E esse é o descanso que é prometido a Adão no pacto das obras. Se ele cumprisse o pacto das obras, ele entraria no descanso. Sabemos que o primeiro Adão falhou nisso. Adão não venceu o caos da tentação e, portanto, ele não entrou no descanso. Pelo contrário, ele se subjugou, tanto a si mesmo, quanto a todos os seus descendentes, a um estado de miséria, a um estado de pecado, a sermos agora subjugados pelo pecado e pela morte. Todo ser humano que já pisou o pé nessa terra, sendo nascido de Adão, é nascido no pecado e na morte. Ele é pecador, por isso ele peca, por isso ele morre, porque ele está separado de Deus. No entanto, Deus escolheu ser misericordioso e prometer descanso aos pecadores. E as palavras de Josué ao povo, ao entrar na terra prometida, ilustram isso. Josué disse ao povo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Então, descanso passa a ser sinônimo de salvação. Entrar na terra prometida é entrar no descanso de Deus, na salvação de Deus, na shalom, na paz de Deus. Tanto que Deus promete ao seu povo, por meio de Jeremias, depois do pecado do povo: eu irei e darei descanso a Israel. Por meio de Jeremias, ele também pergunta ao povo, ou melhor, ordena ao seu povo: perguntai qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso é sinônimo de salvação. E na plenitude dos tempos, o Pai enviou a Jesus Cristo, a quem o apóstolo Paulo chama de o último Adão, 1 Coríntios 15:45. Cristo fez exatamente o que Adão não fez. Cristo venceu o caos do tentador. Ele é homem como nós, mas ele não pecou. E não pecando, cumprindo o pacto das obras, Cristo resistiu à tentação, venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos e entrou no descanso. Assim, ele tem autoridade para fazer o convite tão famoso aos cansados e sobrecarregados: tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Talvez tudo isso que eu falei agora possa soar estranho para você. Parece que eu estou querendo fazer a Escritura Sagrada casar ali com lá. Não é isso. É exatamente isso que o autor aos Hebreus faz, nos capítulos 3 e 4. Ele argumenta que Deus havia prometido descanso ao seu povo, simbolizado pela terra prometida em Canaã, mas o povo, mesmo tendo entrado na terra, não entrou no descanso de Deus. Eles entraram na terra, mas não entraram no descanso. Por quê? Porque eram incrédulos. Receberam a bênção de Deus, mas não confiavam no Deus que lhes dava aquelas bênçãos. Jesus Cristo, no entanto, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e assim penetrou os céus, o Santo dos Santos, o tabernáculo celestial, onde vive para interceder por nós como sumo sacerdote. Jesus entrou no descanso que Israel não entrou, porque Jesus é o verdadeiro Israel. E nós, os que cremos, porque estamos unidos a Cristo Jesus, também entramos no descanso. Nós não entramos no descanso
que é Cristo Jesus, pelas nossas obras. Nós entramos no descanso que Cristo Jesus cumpriu pela fé. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos e entramos no descanso. Somos pecadores e não merecemos o descanso de Deus, mas Cristo conquistou o descanso e o dá. Conquistou a salvação e a dá a todos os que confiam nele. Portanto, Cristo é o nosso descanso. Cristo é o cumprimento do sábado. O sábado, que era um dia para se descansar e se depender de Deus, a fim de crer que Deus daria descanso ao seu povo, daria salvação ao seu povo, é cumprido em Jesus. Por isso que ele diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele tem autoridade sobre o sábado, porque o sábado foi feito para ele. O sábado foi feito para apontar para ele. O descanso prometido a Adão, que ele não conquistou, foi cumprido em Cristo e dado a todos aqueles que creem nele. E agora todos nós desfrutamos do descanso das nossas obras. Ou seja, nós não precisamos fazer nada para conquistar o favor de Deus. O favor de Deus é dado pela graça, mediante a fé. E isso é o nosso descanso. Muito bem. Já vimos que o quarto mandamento ordena santificar um dia para descanso em culto a Deus. Vimos também que isso aponta para a redenção, o descanso da tentação e do pecado, e que tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. Então agora a pergunta que resta é: qual é a nossa relação com o quarto mandamento? Qual é a nossa relação com o dia do Senhor? Será que ainda precisamos obedecer o quarto mandamento se ele já foi cumprido em Cristo? Bom, a resposta é sim. Quando nós olhamos para Hebreu 4, vemos que o autor aos Hebreus diz: nós já entramos no descanso de Deus, em Cristo. No entanto, no mesmo capítulo 4, o autor aos Hebreus diz: esforçai-vos por entrar naquele descanso. Mas eu já não entrei? Por que eu tenho que me esforçar para entrar se eu já não entrei? Porque eu já entrei, mas ainda não completamente. Quem aqui pode dizer que está descansado do pecado e da tentação? Não sofre mais com isso? Nunca mais teve pecado na sua vida? Nunca mais sofreu com a tentação? Claro que não. Todos nós, todos os dias, lutamos contra o pecado e a tentação. Então ainda resta um descanso para nós. O descanso que só vai se cumprir integralmente quando ressuscitarmos dentre os mortos. Até lá, ainda lutamos contra o pecado e a tentação. No entanto, já descansamos em Cristo, porque Ele conquistou a vitória para nós. Portanto, se ainda resta um descanso para nós, faz todo o sentido que ainda guardemos o quarto mandamento. Nós ainda aguardamos o descanso e usamos o domingo para antecipar esse descanso. Mas há ainda outro argumento. Lembre-se de que o quarto mandamento é uma ordem da criação e não apenas uma lei cerimonial de Israel. Como Cristo cumpriu toda a lei cerimonial, nós não guardamos mais o sábado dentro da lei cerimonial de Israel, mas nós guardamos o mandato criacional de separar um dia em 7 para o culto a Deus. Desde antes da queda isso era assim e continua sendo assim até hoje. Santificar um dia de descanso e culto a Deus não é uma ordem cerimonial, mas é uma ordem moral. O ser humano é moralmente obrigado a cultuar a Deus toda semana. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que os apóstolos entenderam isso perfeitamente. Há apenas 2, talvez 3 menções a um culto no Novo Testamento. Todas elas ordenam que ele seja feito no primeiro dia da semana. Quando nós lemos Atos 20, que é um relato de culto, o relato diz que ele se deu no primeiro dia da semana. É aquele relato em que Eutico dorme enquanto Paulo prega, e aí Paulo vai lá e dá um abraço nele e ele ressuscita dentre os mortos. Em 1 Coríntios 16, Paulo ordena à igreja que faça coletas de ofertas todo primeiro dia da semana. Portanto, os apóstolos entendiam que havia um dia específico para o culto a Deus. Ele não diz: escolha um dia para cultuar a Deus, e então vão lá e façam coletas. Não, ele diz: façam coletas no primeiro dia da semana. Então, fica claro que havia uma consciência apostólica de que o quarto mandamento, separar um dia específico para o culto ao Senhor, continua válido. Continua válido.
No entanto, algo mudou, né? O quarto mandamento fala sobre guardar o dia sétimo, mas os apóstolos falam para guardar o dia primeiro. Por que essa mudança? A resposta é, porque houve uma nova criação. Quando é que o quarto mandamento, a ideia de guardar o dia sétimo, foi instituído? Na criação, na primeira criação, que depois da queda passa a ser referida como a velha criação, que está sujeita ao pecado e à morte. Na velha criação, Deus concluiu a sua obra e descansou no sétimo dia. Portanto, na velha criação, guardava-se o sétimo dia. Na nova criação, inaugurada em Cristo Jesus, quando Ele ressurge dos mortos, nós temos um novo dia de descanso. O dia de descanso nosso, o dia em que percebemos que Cristo venceu o pecado e a morte e, portanto, inaugurou esta nova criação, é o primeiro dia da semana. O dia da ressurreição de Cristo é o dia da nova criação, é o primeiro dia. E os apóstolos, conscientes disso, começaram a partir de então a cultuar a Deus no primeiro dia. Por isso o nome dele é domingo. Domingo significa do Senhor. Isso não significa que precisamos seguir a legislação de Israel acerca do sábado, mas precisamos seguir o espírito do mandamento, santificar o dia do Senhor, não mais o sábado, agora o domingo, para não realizarmos nossos trabalhos cotidianos, mas trabalhos de culto a Deus. É isso que a gente faz no dia de domingo, trabalhos de culto a Deus. E aí começam as várias perguntas que vêm ao nosso coração. Pode ir para o cinema, pode jogar bola, pode dormir o dia inteiro, pode passar o dia assistindo filme, pode fazer isso, pode... Irmãos, não existe uma lista de regrinhas. Os fariseus tentaram fazer uma lista de regrinhas e Jesus traz embates sérios com eles o tempo todo por causa desta lista de regrinhas que eles criaram. Não temos isso. Nós temos um mandamento que nós precisamos cumprir, mas não tem lista de regras do que fazer ou do que não fazer. Nem existia cinema naquela época, como é que eles iam falar sobre cinema aqui na Escritura Sagrada? A imaginação humana e o desenvolvimento humano vai sempre trazendo novas coisas. E nós precisamos de sabedoria bíblica e da dependência do Espírito Santo para ler a nossa cultura e dizer, isso santifica o dia do Senhor, isso não. Eu gostaria de dar algumas diretrizes aos irmãos, para nós pensarmos a cultura e entendermos como santificar melhor o dia do Senhor. Haveria muitas coisas para falar aqui, já falei para os irmãos, não tem condição, mas eu quero dar algumas diretrizes para ajudá-los a entender o espírito do quarto mandamento. E, portanto, você vai precisar pegar essas diretrizes, aplicá-las à sua vida e amando a Deus. Porque eu sei que você ama a Deus. Amando a Deus, dependendo do Espírito de Deus, você vai saber como aplicá-los na sua vida e na sua família. Primeira diretriz, a mais clara de todas talvez. O dia do Senhor é um dia de culto. Esse é um aspecto inegável do início ao fim da Escritura. Sábado era um dia de culto, domingo na Nova Aliança era um dia de culto. No culto nós adentramos espiritualmente no Santo dos Santos, que é o lugar de descanso eterno, a presença de Deus. É mais ou menos assim, sabe quando as crianças ontem, vocês não estavam preparando receitas para trazer para o CP? Lembra quando você estava preparando a receita e você deu aquela dedadinha assim e provou? O domingo é isso para o nosso estado eterno. É um antegozo. Antes da coisa pronta, nós damos aquela experimentadinha, aquela passada de dedo na tigela, sabe, para lamber a massa, docinha. E pensar, esse bolo vai ficar gostoso. Isso é o domingo. O domingo é o antegosto da eternidade. Então, não deixe de cultuar, de participar do culto público no dia do Senhor, sempre que você tiver possibilidades. Sabemos que existem enfermidades, pessoas acamadas, meus irmãos. É claro que isso existe. Mas se esse não é o seu caso, cultue. Vá cultuar. Se você está na sua cidade, vá cultuar na igreja que você serve. Se você está viajando, vá cultuar em outra igreja bíblica, não tem problema nenhum. Procure uma igreja bíblica no lugar onde você vai passar férias. Vá lá, cultue ao Senhor. Você vai ser recebido como um irmão. Essa é a maravilha de ser crente. Onde você vai, você é recebido como um irmão. Cultue a Deus no dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia de culto.
Segunda diretriz: o dia do Senhor é um dia santo. É um dia diferente. É um dia de fugir da nossa rotina. Então, deixe os seus trabalhos corriqueiros para os dias corriqueiros. Se no dia do Senhor você escolhe abordar clientes, fazer campanhas nas redes sociais ou propaganda dos seus serviços, fazer hora extra voluntariamente, responder e-mails, realizar tarefas escolares, talvez você não esteja dependendo de Deus. Talvez você esteja achando que realmente é o seu braço que te conquista as coisas, e não a mão generosa de Deus quem te dá, conforme Ele quer. E nisso nós podemos aprender muito com a história de Eric Liddell. Eric Liddell era filho de missionários escoceses na China. Ele vai para a Escócia, para Edimburgo, estudar na Universidade de Edimburgo, e lá ele participa dos times de rugby e de atletismo. Ele acaba se destacando nos dois, mas ele escolhe o atletismo e se desenvolve no atletismo. Ele chegou a ir para as Olimpíadas de Paris, em 1924. Nas Olimpíadas de Paris, ele, em algum momento, acabou descobrindo que as eliminatórias da prova de 100 metros rasos, que era o seu forte, ele era o favorito para aquela prova, as eliminatórias seriam no dia do Senhor, no domingo. E ele falou: tranquilo, eu não vou correr. E houve um grande alvoroço na delegação, pessoas indo atrás dele, batendo na porta do quarto, dizendo: você é um traidor da nação, você veio para cá para competir, como é que você não vai competir agora? Eu não vou correr no dia do Senhor. Não vou. Ele não correu. Ele abandonou a prova para a qual ele era favorito, 100 metros rasos, no meio das Olimpíadas de Paris, porque ele entendia claramente que ele não deveria quebrar o dia do Senhor para fazer aquilo. A história dele é contada em alguns documentários, alguns livros, e também um filme para você assistir hoje à tarde, Carruagem de Fogo, filme antigo, mas ganhador de Oscar. Carruagens de Fogo. Eric Liddell levou às últimas consequências a sua convicção bíblica de que o dia do Senhor é um dia santo, e glorificou o nome de Deus. O nome dele está escrito em qualquer lugar que você pesquisar. Sites que falam a respeito da Olimpíada vão dizer de como Eric Liddell, pela sua convicção do dia do Senhor, abandonou a prova para a qual ele era favorito. Deus foi misericordioso com ele e ele ganhou no outro dia ainda a prova de 400 metros rasos. Ele não era muito bom naquela prova, mas ele dizia: eu corro os primeiros 100 na melhor velocidade que eu posso e os outros eu dependo do Senhor para me levar até o final. E o Senhor levou ele até o final. É engraçado, se você vir os documentários, tem vídeos dele na internet, ele corria com a cabeça para trás. Todo mundo achava que ele era tosco correndo. Deus foi misericordioso com ele. Eric Liddell nos ensina muito a respeito do seu testemunho. Terceira diretriz, então. O dia do Senhor é um presente para você. É um presente. Você talvez já tenha sentido de que lhe falta tempo para buscar o Senhor. Você já teve essa sensação? Acho que se você é crente, você já deve ter feito alguma oração parecida com essa. Senhor, me dá mais tempo para eu ler a Bíblia, para eu orar. Senhor, a vida é tão corrida, me ajuda a me dedicar para te servir, para aprender de ti, Senhor. Eu queria ter mais tempo para fazer isso. Se você é crente, você já deve ter pensado isso alguma vez na sua vida. E o Senhor responde a essa tua oração. E vem e te dá um presente. Um dia inteiro de presente. Ele diz: está aqui. Nesse dia você não precisa trabalhar. Eu vou continuar cuidando de você como eu cuidei em todos os outros dias. Mas você pega esse dia, descansa e me serve. Mas como é que eu vou comer, Senhor? E isso era muito mais claro antigamente do que para nós hoje, né? Antigamente, plantava, colhia, comer na hora. Na Nova Aliança, no século 21, isso é menos intenso. Mas a resposta continua sendo: você vai comer porque eu vou te dar. Não se preocupe, sou eu quem cuida de você.
Sou eu quem te dá o alimento por meio do teu trabalho ordinário, e sou eu quem vai te dar o alimento por meio do teu descanso ordinário. Não ande ansioso por nada, descanse, se alegre. Aproveite esse dia, é um presente para você. Use-o para me cultuar, servir no meio da congregação, para ser misericordioso com seus irmãos, bondoso com seus irmãos, se alegrar, ter comunhão com seus irmãos. Use esse dia para ensinar o bom caminho aos seus filhos. Desligue a sua mente das preocupações corriqueiras, especialmente das distrações corriqueiras. Nós somos uma sociedade que vive muito distraída, não é? Desligue a sua mente disso. Venha para mim. Venha para mim. E encontre descanso para a sua alma. Amados, concluindo o sermão desta manhã, o quarto mandamento nos ordena a guardar um dia em 7, para nos abstermos dos nossos trabalhos corriqueiros e cultuarmos a Deus em dependência total dele. Na antiga aliança, esse era o 7º dia. Na nova aliança, esse é o 1º dia, o domingo, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o dia do Senhor. É por isso que as igrejas cultuam no domingo. Quando nós não estudamos isso, nós pensamos, por que a gente cultua no domingo? Claro, porque a maioria não trabalha, é o dia mais conveniente para a gente cultuar. Não é isso. É o contrário. O domingo é um dia de descanso civil, porque o domingo é primariamente um dia de culto ao Senhor. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que a igreja primitiva, que era uma igreja basicamente no Império Romano, não tinha um dia de descanso semanal. Então, o que eles faziam? Eles cultuavam no domingo de madrugada, porque era todo mundo obrigado a trabalhar. Não tinha opção. Escravos eram os cristãos do primeiro século. Então, eles se reuniam domingo de madrugada para fazer o seu culto, encerrar tudo antes do sol nascer, porque a hora que o sol nascesse, cada um deveria estar no seu trabalho. O domingo é um dia de culto, desde o começo da igreja cristã. E só muito depois, no Império Romano, depois da cristianização do Império Romano, é que então publicou-se uma lei em que no domingo não se deveria trabalhar, deveria se dar-se um descanso semanal a todas as pessoas. Nós não cultuamos no domingo por conveniência, mas porque somos uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo, nosso descanso, como a pedra angular. Por fim, uma palavra de cuidado, não caia no farisaísmo. Jesus condenou diversas vezes os fariseus porque eles queriam transformar o dia do Senhor num dia de opressão, num dia de tristeza para todos. E não é isso. O dia do Senhor é um dia de alegria. Então, não crie listinhas nem refreia misericórdia aos seus irmãos, mas entenda que o Senhor deseja que você dedique esse dia ao culto público, ao culto familiar e ao culto particular. É isso. Siga o Espírito, siga as diretrizes do dia de descanso. Entenda que ele é esse dia de culto. Entenda que ele é um dia santo, um dia longe das preocupações e distrações corriqueiras e cheio de obras de misericórdia. Entenda que ele é um dia alegre, um presente de Deus para você e para a sua família, para estarem todos juntos na presença dele com gratidão no coração e descanso para a alma. Glórias a Deus pela sua infinita misericórdia para conosco, que somos cansados pecadores.